Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de geografia. Os tipos de paisagens. Vocês sabem que tipos de paisagens nós temos? Vamos lá. A paisagem são os aspectos perceptíveis do espaço geográfico, isto é, a forma como compreendemos o mundo a partir de nossos sentidos, tais como a visão, o olfato, o paladar, entre outros. Então, o que é a paisagem? A paisagem é aquilo que nós vemos e conforme o lugar onde nós estamos, nós conseguimos ouvir sons diferentes, característicos daquela paisagem, nós conseguimos sentir o cheiro, né, de cada paisagem. Por exemplo, se nós estamos na praia, tem aquele cheiro do mar, né, nós conseguimos sentir a brisa, ouvir o barulho das ondas. Se nós estamos num espaço rural, nós conseguimos ouvir os passarinhos cantando, nós conseguimos sentir o cheiro da terra, né? E se nós estamos num espaço que seja urbano, nós conseguimos ouvir o barulho dos carros, das pessoas, nós conseguimos sentir o cheiro dos lugares onde nós estamos. Então, a paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos ver, ouvir e sentir. Quando uma determinada área é formada apenas pelos elementos da natureza, falamos que é uma paisagem natural. Por exemplo, se nós formos em uma ilha e a ilha ela é deserta, então ela tem lá somente areia, as pedras, né, as árvores e a água do mar. Esta é uma paisagem natural. Mas se a ilha está habitada, tem construções, tem os decks para descer, então seria uma paisagem que já foi mexida, seria uma paisagem cultural, certo? Olha só, um exemplo de paisagem natural. Aqui nós temos um lago com árvores, com pedras, então aqui não sofreu a interferência do homem, certo? Por isso é uma paisagem natural. Quando ela apresenta alguma intervenção humana, então chamamos de paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada. Por quê? Porque o homem ele acaba interferindo na natureza. Por exemplo, se precisa construir uma casa, vai tirar árvores, o homem interferiu. Aquela construção que ele fez foi outra intervenção. Se ele foi lá e construiu, por exemplo, um jardim, o jardim, ele é uma paisagem cultural, porque ele não nasceu naturalmente daquela forma, foi o homem que plantou, o homem que construiu, certo? Aqui nós temos um exemplo de paisagem cultural. Então, nós temos muitas construções de prédios lá, certo? Nós temos muitas casas, muitas pessoas, trânsito. Podemos ver algumas árvores aqui que são elementos naturais, mas a paisagem é cultural, pois ela sofreu a intervenção do homem. Esta também é uma paisagem cultural. Por quê, professora? Porque foi o homem que plantou todas essas alfaces aqui, certo? Ela se encontra no campo. Então, ela é uma paisagem rural, mas que foi o homem que interferiu. Paisagem rural. As paisagens rurais e urbanas possuem características e diferenças visuais que facilitam a identificação de ambas. No ambiente rural, por exemplo, predominam áreas verdes, com bastante árvores e vegetações. Em geral, a aglomeração de pessoas é menor, assim como a interferência humana na paisagem. Então, por exemplo, aqui, eu tinha mostrado para vocês aqui, uma paisagem cultural. O homem, ele interferiu, né? Mas ele fez isto numa paisagem rural, certo? Na paisagem que é rural, temos menos casas, não temos muito volume de carros, né? A vegetação, ela prevalece, certo? Então, ela seria no campo. Olha aqui uma paisagem rural. Então, aqui tem grande quantidade de vegetações, temos animais, né? Temos elementos culturais, que é a casa que o homem construiu e as cercas, mas está numa paisagem rural. Paisagem urbana. Na paisagem urbana, por outro lado, destacam-se os prédios, o trânsito de veículos automotores e a concentração de pessoas.
A poluição, seja visual, do ar ou sonora, é bastante perceptível nas grandes cidades, enquanto no ambiente rural ela existe em menor grau. Como eu havia falado para vocês, se nós estamos lá numa cidade, nós vamos ouvir o barulho dos carros passando, o barulho das motos, de buzina, das pessoas conversando, né? Nós vamos sentir, às vezes, o cheiro da poluição, nós vamos ver muitas placas, certo? Se nós estamos lá no campo, nós vamos ouvir outros barulhos, né? Nós vamos ouvir o barulho do vento, dos passarinhos cantando, dos animais, certo? Aqui nós temos uma paisagem urbana. Então, nós vemos várias construções e até o canteiro que tem aqui no meio foi o homem que construiu. Diferenças entre as paisagens. Vamos relembrar, certo? Então, nós temos paisagem rural, paisagem urbana. Gente, a paisagem rural é quando o homem ele interferiu na paisagem. Muitas vezes, olha lá atrás tem construções, mas ela está numa paisagem rural porque tem grande quantidade de vegetações, tem animais e não tem várias casas. A paisagem urbana, ela sofreu uma grande interferência do homem. Vejam só, não tem mais vegetação. Se tem canteiros nas ruas, foi o homem que plantou e que construiu toda aquela paisagem urbana, certo? Na paisagem rural é aonde nós podemos cultivar, certo? Nós temos a agricultura e a pecuária. Na paisagem urbana, nós temos comércios, indústrias e prestações e serviços. Lembram da nossa aula que sai da paisagem rural, né? O que a gente cria lá no campo e vai para a paisagem urbana, o que tem lá na cidade, certo? Agora, nós vamos fazer a atividade do caderno de atividades da página 67 de Geografia. Nesta página, nós estamos tratando sobre a pecuária, que é cultivada no ambiente rural. Leia a informação a seguir. Pecuária é o nome que se dá à criação e à reprodução de animais que servem para a produção de alimentos e de matéria-prima para as indústrias. Agora, pinte estas outras informações de acordo com a legenda. Pecuária intensiva, pecuária extensiva. Vou relembrá-los. Na pecuária intensiva, os animais são criados confinados, ou seja, presos, né? Assim eles conseguem aumentar o peso do animal com mais facilidade para vender. Na pecuária extensiva, o gasto é menor, porém o animal ele demora às vezes um pouquinho mais para atingir o peso. Vamos lá. A pecuária extensiva, o gado ou os outros animais são criados soltos, certo? Primeira frase. O gado é tratado em local fechado e recebe tratamento veterinário. É na pecuária intensiva ou extensiva? Segunda frase. Os animais são criados soltos no pasto. É uma pecuária intensiva ou extensiva? Terceira frase. O gado se alimenta de ração ou pastagem cultivada. É na pecuária intensiva ou extensiva? Quarta frase. O gado necessita de cuidados simples e se alimenta geralmente de pastagem natural. É na pecuária intensiva ou extensiva? Vocês vão pintar aqui os quadrinhos conforme o que vocês acharem que faz parte da pecuária intensiva e extensiva. Ainda na página 67, número 9. Aqui nós temos alguns animaizinhos, certo? Nós temos a cabra, o cavalo, o porquinho, a ovelha e o boi. Aí nós temos o nome, né? De como que eles são, como que se chama a criação. Equinocultura. Equinocultura é do boi, é da ovelha, é do porquinho, é do cavalo ou é da cabra? Vocês têm que seguir aqui o labirinto e achar qual é o correto, certo? Suinocultura é a criação de qual animal? Caprinocultura, de qual animal? Ovinocultura, bovinocultura. Então, eu vou dar para vocês uma dica. Faz primeiro a lápis, quando vocês encontrarem, né, qual é o tipo de criação de cada animal, depois que tiver certinho, vocês podem pintar com cores diferentes para não confundir, certo? Pessoal, qualquer dúvida, deixem os comentários aqui no fórum. Não se esqueçam que na próxima aula de geografia eu vou trazer para vocês as correções das atividades,
certo? Um grande beijo e até a próxima aula!